Olá pessoal, um bom dia. Então, estamos aqui novamente com o nosso sétimo vídeo e vamos então caminhar um pouco mais, tomar mais uma dose homeopática do nosso aprendizado, não é? Digo nosso porque na medida em que eu procuro passar para vocês alguma coisa do que eu conheço, que é muito pouco, mas eu normalmente estou aprendendo também. Porque o primeiro a ouvir o que a gente fala somos nós mesmos, não é? Então é muito importante isso para mim. Nós já falamos então da nossa origem, falamos da nossa formação, da nossa personalidade, dos nossos eus, e temos falado muito em imperfeição, em defeitos. E hoje nós vamos então focar os nossos defeitos que mais nos prejudicam, que mais nos levam a nos defender e essa defesa acaba nos levando para o sofrimento. Porque defesa significa que está havendo um ataque, não é? Quando nós nos defendemos, nós estamos achando que estamos sendo atacados. Achamos que estamos sendo atacados. Isso é importante ficar claro, não é? Porque tudo é interpretação da nossa mente, do nosso pensamento, através dos nossos pensamentos. Então, vamos falar um pouco desses defeitos e existem 3 defeitos que são realmente primordiais, que são realmente os mais importantes e da onde nascem os demais defeitos, não é? Esses defeitos é que tamponam a nossa parte divina, é o que escurecem a nossa luz, são as nuvens que impedem de nós brilharmos, como luzes que somos, porque temos Deus dentro de nós, como a gente vem repetindo o tempo todo. Muito bem, então esses defeitos são o orgulho, que eu costumo até achar que ele é o pai de todos. Além do orgulho, nós temos a nossa obstinação, não é? Que é querer porque eu quero no meu tempo, do meu jeito. Somos obstinados por estarmos certos. Não é? E o terceiro defeito, nossa terceira imperfeição, é o medo. Este medo que nasce justamente dos outros 2 defeitos. Porque é o medo da verdade. E o medo de que esta verdade nos leve a sermos rejeitados. Então, o primeiro deles, que é o orgulho, ele é quando nós nos comparamos com os outros. É quando nós julgamos uma situação em que nos envolve e envolve uma outra pessoa. É quando nós, nesse julgamento, condenamos o outro. Achamos que o outro está errado e eu estou certo. Por que nós fazemos isso? Porque lá no fundo, nós nos sentindo culpados, como nós já falamos a respeito, inclusive, da nossa culpa original, de pensarmos que nos separamos de Deus, mas isso não aconteceu porque Ele está dentro de nós. Então, para nos defendermos dessa culpa primordial, nós acusamos o outro. Então, quando acontece qualquer coisa, sempre é o outro que é culpado. E isso já aconteceu lá, voltando, usando a Bíblia, né, usando o Gênesis, quando Deus perguntou para Eva, olha, mas como é que você fez isso? Como é que você comeu do fruto que eu tinha falado para vocês que era proibido? O que ela disse? A cobra
que me tentou, a cobra que me provocou, ela que me fez eu comer do fruto proibido. Então, ela procurou se livrar. Quando Adão foi perguntado também por Deus, pela mesma coisa, olha, mas como é você, Adão, que eu criei com tanto carinho, como é que você foi comer desse fruto, dessa árvore que eu tinha falado que era proibida? O Adão logo em seguida falou, mas foi a Eva. A Eva. Ela que me provocou. Ela que me convenceu a comer desse fruto proibido. E aí, nessa hora, talvez, isso não está lá na Bíblia, mas eu acrescento aqui, que o Adão deve ter pensado, inclusive, e a culpa é do Senhor, Deus, porque foi você que criou a Eva. Então, foi ela, essa pessoa que você criou, é que me provocou e me fez cometer este pecado, provocar essa separação. Então, esse é o mecanismo do nosso ego. O ego nosso é muito sutil. E isso tudo nasce de uma maneira inconsciente. Não está na nossa consciência, porque quando nós trazemos esse fato para a consciência, a gente vê que está agindo de uma maneira errada. E é por isso que nós temos que estar o tempo todo policiando, observando os nossos pensamentos, os nossos julgamentos. E é nesta hora desse julgamento é que nós temos que trazer a ferramenta do perdão para essa oportunidade. É quando nós temos que observar que estamos fazendo um julgamento, que estamos culpando o outro, e que muitas vezes o outro não tem culpa de nada. Tudo está nascendo da nossa mente, tudo está nascendo em nossos pensamentos. Porque, como nós já falamos, o céu e o inferno está dentro, nós é que criamos através dos nossos pensamentos. Né? Então, nós temos aí que prestar muita atenção, usarmos muito o eu observador, que nos alinha, que nos leva para a solução. E aí, né, observando e perguntarmos, pedirmos a ajuda do eu superior, que também está dentro de nós, para que nós façamos um julgamento ileso. Em vez de julgarmos, condenarmos o outro, usarmos a empatia, nos colocar no lugar do outro. Que é quando nós já dissemos que a gente vai ver o outro não na sua ação, mas na essência que ele tem dentro dele. E é nesse nível que nós temos que nos comunicar com o outro, no nível de nossas almas, de nossos espíritos, dessa energia divina. E nessas energias, nesse nível dessa energia divina, não há certo, não há errado, não é? Porque essas coisas que acontecem conosco são apenas para nos levar a nós reconhecermos que nós estamos no caminho errado. Então, por isso, não podemos fazer julgamento. O Cristo já nos disse, não julgueis para não seres julgado. Não é? Porque temos aquela questão que é uma outra lei, nós já falamos da lei do livre-arbítrio, que é essa questão que Deus nos deu de escolhermos o nosso caminho. Tem uma lei também muito importante que nós precisamos estar atento a ela. É a lei da causa e do efeito. Todo efeito teve uma causa. E toda causa causa um efeito. Provoca um efeito. Não é? Então, se nós condenamos o outro, como nós estamos, que Deus está dentro do outro, nós estamos condenando a nós mesmos. Assim como quando nós reconhecemos que o outro é divino como nós, nos igualamos, somos fraternos, nós estamos recebendo de volta, não é, essa maneira de pensar. E para nós verificarmos o poder deste pensamento de nos fazer felizes ou infelizes, eu costumo citar uma passagem seguinte.
Se nós encontrarmos no meio da rua, por exemplo, cruzarmos na rua com um amigo e ele não nos cumprimentarmos, não nos cumprimentar, nem olhar para nós, nós podemos pensar de duas maneiras. E uma maneira vai nos levar para o sofrimento, e a outra maneira vai nos levar para a felicidade. A primeira maneira seria nós interpretarmos o ato do nosso amigo da seguinte maneira: olha, o fulano não me cumprimentou. Aonde já se viu isso? Eu sou tão amigo dele e ele nem olhar para o meu lado. Nós passamos quase que rentes um ao outro. Aonde já se viu isso? Ele acha que é melhor do que eu? Pois eu vou mostrar para ele quem é o melhor. Eu também não vou cumprimentá-lo a partir de hoje e não quero saber dele mais. Olha o nosso julgamento, a nossa condenação do outro. Não é? Então, essa maneira de pensar nos traz raiva, nos traz sofrimento, porque ninguém vai me falar que raiva não é sofrimento. Nos traz ressentimento, nos traz mágoa. Não é? Agora, uma outra maneira de pensar seria o seguinte: a hora que passou, o amigo não cumprimentou, nós poderíamos pensar assim: olha, o fulano, o que será que está acontecendo com ele? Ele é meu amigo, ele nunca deixou de me cumprimentar, deve ter alguma coisa passando com ele. Deve estar acontecendo alguma coisa de ruim. E olha, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e depois eu vou à casa dele ver se ele está precisando de ajuda. O que está acontecendo com ele? Eu vou esclarecer isso, não é possível. Ele não é desse jeito. Ele é uma pessoa boa. Então, vocês vejam, quando eu mudo o meu modo de pensar, eu vou para a tranquilidade, eu vou para a paz. E a paz é que nos dá felicidade. Então, vejam que tudo nasceu do meu modo de pensar. Não é? Se eu condeno o outro, eu recebo a condenação, eu estou me condenando. Se eu aceito o outro do jeito que ele é, porque teve circunstâncias que levaram ele a fazer dessa maneira, eu estou amando o outro, aceitando o outro. E isso já, de imediato, me traz felicidade. Então, nesse campo do sentimento, essa lei de causa e efeito, ela é imediata. Se eu, com os meus sentimentos, ajo de uma maneira amorosa, aquilo já volta para mim. O amor bate e volta para mim. Então, eu vou me sentir em paz e vou me sentir feliz. Já me alonguei demais hoje. Na próxima vez nós continuamos esse papo e falando mais um pouco, quem sabe, sobre esses julgamentos e falando também sobre os demais defeitos que são a obstinação e o medo. Muito obrigado. Aguardo comentários, perguntas, para que nós possamos estar interagindo e aprendendo um com o outro. Muito obrigado. Fiquem com Deus, que Deus os proteja e abençoe. Tchau, tchau.